Numa sociedade tão complexa como a de São Paulo, nós sempre nos perguntamos o que realmente nós conhecemos da vida, dos melhores amigos, das pessoas com as quais a gente convive. Esse é o tema desse filme, sobre o publicitário Carlito Maia, que na verdade é um grande humanista e um criador infernal, no dizer do Boni. Carlito Maia. Carlito! 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 Solitário como uma árvore, solidário como uma floresta. Carlito! A vida não é nada, com coragem pode ser muito. Não precisamos de muita coisa, só um dos outros. Carlito, apareça! Eu vim daqui, das Minas Gerais. Ali em cima é a liberdade. Minha infância eu passei ali, já não existe mais. Não há nem haverá nunca uma cidade igual a esta. Eu amo São Paulo com todo o meu ódio. Essa coisa do humor crítico foi a grande bandeira do Carlito. Ele derrubava muros, não a cabeçada, mas com frases. Ele era um artista em tempo integral. E tinha uma coisa que está faltando muito hoje, humor. Porque tudo que o Carlitos fez, onde ele botava a mão, ficava na história. E rebeldia eu acho que é uma coisa que ele teve a vida inteira. As coisas para ele eram muito fantásticas, assim, ele vivia num mundo fantástico. Talvez tenha sido o primeiro que conseguiu unir a cultura, a batalha de ideias, com a luta política, com a luta de classes. Quando você recebia um buquê de flor do Carlito Maia, aquilo era um sinal de que você estava no caminho certo. Ele era apaixonado pelo Chaplin, o Carlito. Era um leninista, marxista, militante. E eu dizia, Carlito, pelo amor de Deus, você é dono de uma agência de propaganda, então como é que você pode ser de esquerda, meu irmão? Isso é uma questão filosófica. O Carlito, como toda pessoa despretensiosa, é inovadora. Ele era um anárquico total. Aí ele passou a me chamar de ternurinha. Uma vez você falou que era meu o seu amor. Bom, nós vamos falar com a Tereza, né, que é a viúva do Carlito, e Romagnoli, né, que é o apartamento dele, onde está o material que a Tereza guarda do Carlito, né? Então vai ser um encontro assim, fundamental para o filme, né, que não há memória maior e afetiva tal do que a da Tereza, né? Olha aqui, ó. Eva, tudo bem? Coisa Prazer boa, te viu? ver. Acabei de falar que é o principal depoimento desse filme. É, o meu que coração. nós vamos fazer hoje. É o meu coração. Muito radical. Mas ele era um radical santo, entendeu? As causas dele eram todas pelos mais vulneráveis. Era inabalável. Sabe que é isso que eu me apaixonei no Carlito, que ele era muito mal criado, muito temperamental, muito tudo. Mas era um cavalheiro. Então, ao mesmo tempo era de uma gentileza, ao mesmo tempo era de um carinho, era uma elegância. Eu conheci o Carlito em rodas, casa de amigos, amigos em comum. Mas, naquela época, que você sabe muito bem da eleição do Montoro, essa cidade fervilhava. E a gente tinha festa quase toda noite. Tinha todas as campanhas de todos os candidatos. Era uma coisa
A gente tinha acabado de descobrir que ia ter eleição, depois de quantos anos. Então, as turmas eram praticamente as mesmas que você ia nas campanhas. Todo mundo era amigo, todo mundo torcia por todo mundo. Uma efervescência. E nessa época, tinha um barzinho na rua Oscar Freire, chamado Sanduíche. A noite sempre acabava no Sanduíche, onde sempre estava o Carlito em alguma mesa, sempre estava em alguma outra mesa. E um dia nós ficamos na mesma mesa e rimos muito. E ele contou muitas histórias, eu contei muitas histórias e tal, não sei o quê. E eu tinha um noivo, eu tinha um casamento marcado, mas o meu noivo estava num projeto e estava na África. Numa noite, um garçom chega com um guardanapinho dobrado para mim, com o seguinte bilhete: Tereza, não se case com ninguém sem antes falar comigo. Assinado Carlito. Sempre tinha uma coisa, tinha um presente no banco de trás, abria a porta, caía não sei o quê, ia encontrar não sei o que lá. Ele providenciava a vida inteira. Mas ele me conquistou todos os dias. O Carlito, um dia eu estava deprimida, chateada, não sei o que é que eu tinha feito, alguma coisa que não tinha dado errado, eu nem lembro o que é, para você ter ideia. Eu acordei, tinha um papel na frente na parede colado assim: Tereza, evite acidentes, faça tudo de propósito. Como é que você vê ele lidando com tanta coisa, com essas frentes todas? Ia atrás. Essa relação dele com esse mundo, como é que é? Eu ia atrás, ia assistir, aí dava palpite nas coisas, ele me ouvia, me perguntava muito. Mas era sempre um mundo novo, para mim era sabe, o mundo que se abria na minha frente. Eu conheci o Eduardo Galeano, eu conheci o Rubem Braga, eu conheci o Gabeira, o Paulo Evaristo, com as pessoas da comissão de Antônio Vilela. Quer dizer, eu convivi com um naipe de pessoas que eu nunca teria acesso, nem pela minha idade, nem pela minha condição. Entendeu? Carlito Então isso, para mim, eu tenho consciência absoluta, valorizo isso muito. Quando o Brizola chegou no Brasil, primeiro encontro que ele teve com o Lula, eu estava com o Carlito. Primeira conversa do Brizola com o Lula. Entendeu? Então, passei momentos assim, que foi o Carlito, por conta do Carlito. Como é que você vê a ligação política dele? O Carlitos foi se alistar para ir na Segunda Guerra, ele não tinha idade, o pai dele foi pegar ele na fila. Sempre foi um militante das causas pelos mais vulneráveis, em qualquer área. Ele nunca se filiou ao PT, que era o partido de escolha dele, e que o PT então que era dele. E que ele nunca ia se submeter a ser expulso se o PT não gostasse de alguma opinião dele. Que ele tinha consciência do que ele acreditava e do que ele fazia. Então, ele era uma pessoa livre. O Carlito não suportava ter qualquer tipo de amarra, entendeu? Então, mas ele tinha uma militância muito coerente, ética, digna, séria e inabalável. Porque o Carlito é uma figura única, é uma figura de difícil classificação. Você não vai conseguir uma categoria em que você coloque... Carlito Maia é um publicitário? É também, mas isso define o Carlito Maia? Não. Carlito Maia é um poeta? Também. Carlito Maia era um militante? Também. Mas como... E era uma figura amorosa, acolhedora? Também. Mas como que você vai classificar? É uma figura que não tem classificação. Como é que você conheceu o Carlito? Então, eu acho que foi a partir da militância estudantil no 11 de agosto. Porque o Carlito Maia era muito conhecido nos círculos da esquerda, onde mais ou menos eu engatinhava, ele já era uma estrela. A gente vendia um adesivo escrito Optei. Aquilo era uma criação dele. E tinha muitas coisas que o Carlito fazia. E eu me lembro das primeiras vezes que nós fomos conversar,
ele ficava com os papeizinhos pequenininhos e canetas hidrográficas, preta, vermelha, azul, e ficava desenhando e escrevendo. E o negócio dele era a criatividade. Era um rebelde, sempre foi, não era enquadrável, isso é muito importante. Não abria mão de nada que fosse cercear o sentimento que ele tinha, a intuição que ele tinha. Ele tinha um rito da criatividade. Ele trabalhava por aquilo, ele obedecia aquilo, ele respeitava o seu próprio talento. Isso nele era muito mais atraente. Carlito Maia, meu amigo, um dos grandes amigos que eu tive, ele foi um rebelde a vida inteira. Ele trabalhava na Globo, era executivo da Globo, né? E, ao mesmo tempo, foi fundador do PT. Eu acho que isso resume quem é o Carlito Maia, né? E uma coisa que ficou marcada em São Paulo, todo mundo deve lembrar disso, os mais velhos como nós, né? Ele era o maior distribuidor de flores de São Paulo. Então, quando a gente pega o Brasil de hoje, nessa radicalização que está aí, polarização, que ninguém fala com ninguém, o Carlito era o contrário. O Carlito, ele unia as pessoas. E o símbolo da união eram as flores. Ele era um personagem da vida de São Paulo. Uma coisa que aconteceu que me marcou muito, no aniversário da minha filha Mariana, Carlito foi com a mulher Tereza, muito minha amiga também, uma mulher fantástica. O que ela cuidou do Carlito por anos e anos que ele ficou doente é uma coisa maravilhosa. Aí no meio da festinha de aniversário de criança, né, ele sempre andava com lápis de cor, né? Pegou lá os papéis de lápis de cor, o cara começou a desenhar. Pô, Carlito, tá trabalhando até aqui? Eu falei, não, eu tive uma ideia. A ideia, ele desenhou o Optei, que virou um símbolo do PT, né? Optei. E o PT em vermelho e as outras letras em preto, né? E ali ele fez uma arte, né? Uma festa de aniversário de criança que virou a grande... Mas era na sua casa? Lá em casa. No meio do aniversário, lá ele fez isso aí. Ele era um artista em tempo integral. Ele não era ligado a nenhuma tendência, nenhum grupo. Ele era o Carlito. Era uma entidade, né? Era uma espécie de ING. Né? Em vez de ONG, né? Organização não governamental, ele era uma ING. Indivíduo não governamental. Carlito Maia, pacifista velho de guerra. Bom, eu me chamo Maurício, sou há 60 anos filho do Carlito Maia, que é uma coisa que eu vivi a vida inteira falando que era filho do Carlito Maia. Estou aqui recebendo o João Batista para falar sobre meu pai. Eu separei para vocês aqui as coisas que eu fui reunindo ao longo da vida, fotos, produção dele, cartas. O que é o mais... a marca dele, assim, essa e o Lula lá são as duas coisas mais recentes dele e mais impactantes em termos, acho que, de comunicação de massa, né? É uma vida de altos e baixos, mas em que ele mostrou essa questão da criação como uma questão vital para ele. Acho que foi um criador de tempo integral e que levou muito tombo na vida e ele dizia muito que a criatividade é filha da necessidade. Eu acho que é isso que esse foi o motor para ele, ao longo de 70 e tantos anos, ficar batalhando na vida e criando. Essa história do Tiradentes, que ele todo ano, rigorosamente todo ano, tinha lá uma mensagem, até o dia em que ele fez isso, em 84. Ele criou aspas para o Tiradentes. Se todos quisessem, poderíamos fazer desse grande país uma grande nação. Tiradentes. Ele nunca falou isso, foi a cabeça do meu pai. Daí, o discurso do Tancredo, com Mauro Santayana. Se todo quisermos, dizia-nos há quase 200 anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança,
poderemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-la. Credo, Carlito. Ah, muito boa lá. Foi janeiro de 85, abril de 84. É muito engraçado. Essa é... Ele veio do interior, não tinha preparo nenhum para isso, né? Quando veio. Ele nasceu em Minas, em Lavras, em 24. Veio com o pai dele era aqui de Sorocaba. Ele veio, morou em São Paulo, na região central de São Paulo, depois no Horto, foi para Santos. Tinha uma vida muito sem saber o direito que ia fazer da vida. Essa daí é em Lavras, na casa onde ele nasceu. É a família Moura Maia. Essa é a grande figura da família, que é a América do Brasil republicano Moura Maia, que nasceu no Império e que ele se orgulhava muito dessa avó que ele tinha. Essa aqui? É. Ah, ele? Ele é o Gastão Moura, que é o patriarca, assim. Da... Sei. Mas o Carlito está aqui? Ele é esse aqui, a minha avó, meu avô, 2 irmãos dele, que na época eram os únicos. E eu acho que com essa idade ele já estava aqui em São Paulo. Em São Paulo, quando jovem, foi trabalhar como office boy? Eu acho que ele trabalhou com tudo. Né? Mas ele precisava disso, assim, só por isso econômico e tal? Não sei se precisava, mas viveu a vida trabalhando muito, assim. Ele ainda adolescente, por conta da guerra, foi para Natal, ficou anos lá em Natal, na aeronáutica. Não sei se chegou a sargento, ele dizia que era sargento. Daí voltou para São Paulo em busca de trabalho, só foi achar um norte em 54, quando ele já estava com 30 anos, mas fez de tudo antes disso. Quer dizer, depois de office boy, fez o quê? Até despachante ele foi. Ele realmente vivia buscando o que fazer até encontrar essa questão do curso de propaganda, que era a escola que funcionava, a escola de propaganda e marketing, que na época não tinha esse nome, mas funcionava ainda no MASP, na 7 de abril. Foi esse o momento em que ele, acho que encontrou a persona dele profissional. Assim, rebeldia eu acho que é uma coisa que ele teve a vida inteira. Vocês, filhos, entendiam o que acontecia com ele? Assim, foi uma vida bastante complicada, assim, porque tinha a questão da dependência que ele tinha do álcool, as internações. Foi uma situação muito, muito complicada a vida inteira, vendo essa questão dos tombos e de como é que ele conseguia se refazer e seguir adiante. Era uma vida, na infância, foi uma vida que tinha-se de tudo. Eu não sei como ele pagou as coisas, mas tem coisas tão mágicas que uma das passagens mais marcantes para mim, com ele foi muito próximo, eu acabei vendo assim que ele tinha muita relação com essa questão de televisão e cinema desde o início da carreira. Assim, tem uma história dele com, não sei se você lembra, do vigilante rodoviário. Sim. Ele estava trabalhando com a conta da Nestlé. Eu achei um livro que diz que ele que foi o cara da agência que bancou essa ideia que trouxeram para a agência. Daí teve um grande marco que, assim, para minha formação foi fundamental. No auge da Jovem Guarda, se tentou fazer um filme que não deu certo, com Persson. Com Persson. O filme não deu certo. E com os negativos desse filme, um projeto que acabou abortado, é que nasceu não, já vinha sendo concebido pelo Persson, mas é que se transformou, eu acho que é o mais importante dele, que é o caso dos Irmãos Naves, né? Que meu pai virou produtor executivo. O senhor me dá licença para falar, seu delegado? Essa coisa assim, que você tem uma memória de criança e que... Eu só sei que esse filme era um marco, assim. Meu pai, com esse projetor no meu quarto, ele projetava na parede da casa vizinha, que é onde os meus avós moravam. A gente tinha um cinema... O caso dos Irmãos Naves. Ele, o Bandido da Luz Vermelha. Diante do que já foi demonstrado,
Depois do que acabaram de presenciar, qual a solução que se impõe à consciência de um homem livre? Ele cresceu com essa questão de formar laços, e nisso de formar laços é que acho que virou essa figura diferente, porque buscava fazer as coisas e fazer se ligar pontos de várias naturezas, né? Desde o nível pessoal até tentando mudar a sociedade. Ele tinha um trauma brutal com o que aconteceu com a minha tia, Dulce Maia. Foi presa, torturada, banida. Ela teve uma trajetória na luta armada em que a prisão dela em 69 foi uma tragédia familiar. Então, assim, juntou a prisão da minha tia. Minha avó a mãe dele foi atropelada e morreu pouco depois por conta do atropelamento. É uma quantidade de problemas que foram acontecendo no período pior da ditadura que francamente, eu acho que ele é um sobrevivente impressionante, porque assim, com a dependência do álcool, com essa quantidade de situações adversas, assim, e um desemprego crônico depois do fim da Magal de Maia, foi um momento muito marcante. Mas ele nunca deixou de ter essa preocupação de intervenção na sociedade. Isso é uma coisa que aprendi de cedo com ele. Como é que é ser filho de uma personalidade dessa? Não, é bem difícil. É bem difícil porque faz uma falta danada, viu? É uma situação de que ele dava um norte, assim. Ele conseguia inspirar essa coisa de você buscar fazer as coisas, assim. É difícil. Obrigadão, tá bom. Você, tá bom? Dá um abraço aqui, pô, tá? Nosso amigo aqui. Olá! Tudo bem? Eu sou a Malu, a primeira filha do Carlito. E aí carrega tudo de primeira filha, né? E por muito da minha adolescência inteira eu fui a filha do Carlito Maia. Ser filha do Carlito Maia é uma coisa muito especial, porque é uma das pessoas mais amorosas que eu conheci na minha vida e que me festejava muito, me homenageava muito. Você tinha noção do que ele fazia, assim, profissionalmente? A quantidade de relações humanas que ele tinha e tal? Eu tinha, né? Eu cheguei aí muito na Magal de Maia e tem uma história que ele me contava, que eu falava assim, mas aqui é o seu trabalho? Mas como que trabalha aqui? Porque eu não entendia, porque era uma festa aquela Magal de Maia no Conjunto Nacional. Chegava fim de semana, acabava a Jovem Guarda e o Roberto Carlos com a Vanderleia, com o Erasmo Carlos para a Rua Pinta, para casa da gente, todo mundo da rua ia para lá. E eu falei, mas esse é o seu trabalho? E eu não entendia, né? Que eu acho que ele era um ser sem... Ele vivia num mundo sutil, eu acho, assim. Porque ele não era exatamente um intelectual, ele não era exatamente um publicitário, ele não era exatamente um jornalista. As pessoas não sabem falar dele, né? Ele não era um político. Tem gente que fala, seu pai é aquele político? Eu falo, não, nunca foi político. Não, mas ele não fundou o PT. Não, mas não era um político. Não. Enfim, um ser muito cheio de conflito, né? Muito contraditório, né? De acreditar tanto nessas coisas e nesse valor humano e ser publicitário. Eram umas coisas assim que... Mas ele acreditava, né? E ele era um guerreiro, né? Contra a ditadura, contra aquilo que se impôs no 31 de março. E ele lutou bravamente, junto com muita gente. Que acreditava na revolução, na mudança. Só que ele morreu em junho, dia 22 de junho de 2002. E finalmente ele ia ver o Lula virar presidente em outubro, em dezembro, em janeiro, né? Então ele não viu. Então ele viveu a vida inteira sem ver o que ele queria e acreditando. O que você gostaria de falar para ele? Pai, deixa eu te contar uma história. Eu morro de saudade de você.
dessa vitalidade, dessa intensidade, dessa sua loucura que captava tanta gente, que juntava tanta gente e que dava força para a gente seguir, acreditando que ia dar certo. A vida não é nada, com coragem pode ser muito. Quando me fecham as saídas, eu escapulo pelas entradas. Então o Carlito é um cara muito completo. Ele esteve enfiado em todas as boas causas. Da democratização, das diretas, a criação do PT como um partido de massa, o levantamento do MST. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa, se você virar um pouco a câmera para cá, ele revolucionou a comunicação institucional de empresa dentro da Globo. Ele fez um plano, junto com o Boni, de transformar a Globo de uma emissora carioca numa emissora conhecida e querida em São Paulo. E, ao mesmo tempo, o Carlito foi entrando na vida de São Paulo. Então, a coisa das flores, que o pessoal do teatro, toda a estreia, tinha as flores do Carlito, que a Globo pagava com todo prazer. Ele fez campanha de trânsito, ele fez campanha a favor de mulher. Eu acho ocioso discutir os direitos da mulher, desde que eu, pessoalmente, estou empenhado nos direitos de todo mundo, de mulheres, homens, brancos, negros, nos jovens, nas crianças, nos velhos, estrangeiros, nacionais. Um dos homens mais importantes da televisão brasileira e que foi muito amigo do Carlito. Vamos ver o que o Boni vai dizer do Carlito. Carlito Maia, a figura mais carismática que eu conheci em toda a minha vida. Eu diria a você que, se ele pudesse ter um apelido, seria o Anjo. Como é que você conheceu o Carlito? Eu e o João Carlos Magaldi trabalhávamos na Alcântara Machado. E o João Carlos Magaldi era muito amigo do Carlito. Daí ele me disse o seguinte: olha aqui, um dia eu estou trazendo aí um novo contato que você tem que conhecer, que você vai gostar dele. Então ele trouxe o Carlito para o Alcântara Machado, vindo talvez da Thompson, de algum outro lugar. O Carlito havia ganho um primeiro lugar na SP, hoje é SPM. Então ele trouxe o Carlito. E ele falou assim: você vai gostar muito dele. Mas eu não gostei muito do Carlito, não, me apaixonei por ele. E daí, sim, nós tínhamos o nosso trabalho na agência, e eu e ele e o Magaldi frequentávamos todos os botequins de São Paulo, né? A gente saía da agência e ia continuar trabalhando, porque ou a gente falava sobre publicidade ou falava sobre problemas políticos. De qualquer forma, era todo dia a mesma lenga-lenga. Vamos terminar, vamos conversar. Então, conversar com o Carlito era um encanto absoluto. O Carlito era uma pessoa muito engraçada. Se você olhasse para o Carlito, você podia imaginar que ele era qualquer coisa, menos um intelectual, muito menos ainda um publicitário. Quer dizer, ele era um sujeito despojado, simples. Eu acho que o Carlito, ele mesmo não acreditava nele, entendeu? Porque ele era uma figura extraordinária e, pessoalmente, era uma figura assim, de uma simplicidade fora do comum. Então, um dos encantos do Carlito era isso, ele conquistava todo mundo com esse jeitinho dele, né? Mineiro sem vergonha. O Carlito, como toda pessoa despretensiosa, é inovadora. Porque o jeito que tem pretensão, ele vai pelas regras, by the book. O Carlito não, né? Ele era um anárquico total. Então ele chegou na publicidade
Quer dizer, ele foi, junto com o Magaldi, criador do Jovem Guarda, e depois disso aí ele fez diversas outras incursões em programas na televisão, Calhambeque, coisas assim. E quando ele veio para a TV Globo, acho que na época de 1980, 82, o Carlito veio para trabalhar com o Magaldi na área de comunicação. Mas o Carlito, inclusive, como ele era meu amigo, ele pulava a cerca, né? Ele saía para o jornalismo, ia para todo lugar, tal, ele queria conversar. Jamais entrou na redação, porque ele respeitava, mas ele conversava com Armando Nogueira, reclamava das posições políticas do Dr. Roberto, ele insistia em que a gente desse algumas matérias, mas nunca querendo influenciar. A ética do nosso Carlito é inimaginável. E, acima de tudo, o sujeito que carregava nas costas as dores do mundo. Mais uma pessoa que morreu na guerra do trânsito. Diariamente na capital, morrem 6 pessoas nas ruas. São mais de 40 por semana, mais de 150 por mês, perto de 2.000 por ano. Trata-se de um apelo ao instinto de sobrevivência das pessoas, né? Eu creio que elas devem fazer alguma coisa, porque senão a gente não pode fazer por elas. Ele circulava muito pela TV Globo e se metia em tudo. Dava ideia de campanha, ele conversava sobre o jornalismo. Ele era realmente um processo assim infernal de criação. Ele não gostava de ser chamado de publicitário, ele gostava de ser visto como um homem de comunicação. Mas ele é um publicitário genial. Entre outras coisas, tem a criação da Jovem Guarda, né? O nome Jovem Guarda é o Carlito que sacou. E ele tirou isso de uma tradução portuguesa de um livro do Lenin, que eu não me lembro mais qual que era, e que dizia: a esperança da revolução, ou esperança do futuro, repousa nos ombros da Jovem Guarda, que é a juventude. Ele vai lá, tira a Jovem Guarda disso aí, põe Jovem Guarda para nomear um movimento de música que era até uma música ingênua, inocente, nada política, até uma alternativa à chamada MPB, todos aqueles subtextos contra a censura e tudo. Jovem Guarda não tinha isso. E é incrível você pensar que quem deu o nome para Jovem Guarda foi o camarada Lenin, né? Através do seu profeta tardio, Carlito Maia. Então vamos lá ver o Newton Travesso. A grande figura das comunicações, da TV, sabe? Tá bom? João, tudo que bem? felicidade ver você. Muito bom. Viu? Carlito Maia, o que você lembra dele? Além da genialidade dele, do Magaldi, além da genialidade dele na propaganda. Foi uma pessoa que tinha uma força muito grande de criação. Carlito, ele tinha uma sensibilidade para namorar ideias. Então, ele queria, de qualquer jeito, trabalhar o que naquela época? Uma nova geração. Ele dizia: Newton, precisamos trabalhar a nova geração. Está cheio aí, você vê esses meninos, tudo cantando, tudo. Vamos pegar e batalhar e trabalhar essas coisas. Eu falei: Carlito, você está propondo uma coisa... Ele falou: não, eu estou propondo não, eu vou fazer. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E no Rio de Janeiro, com o Imperial e toda aquela turma, o Roberto já era quase um acontecimento, como era Erasmo Carlos também. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo. E a ideia era fazer o Roberto, eles trazeram o Roberto, Erasmo. E como a Wanderleia também estava nesse espaço de gravadoras, tudo, aí veio Wanderleia. Senhor, agora. E aí os três infernizaram o Brasil. E aí Carlito resolveu reunir tudo isso e fazer um programa que ficou para a história, para todos nós. E foi em 65 que veio a ideia de fazer Jovem Guarda. Vou procurar alguém
que não tenha ninguém. Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Foi assim um grande acontecimento na época, porque de repente a juventude enlouquecia com o Roberto. E aí o Carlito, a agência, criaram um negócio para o Calhambeque, sabe? Tremendão. Isso tudo foi criado pelo Carlito. O Enfio está no Pará com a mãe dele. E ele está querendo vir para São Paulo. Você consegue fazer alguma coisa com ele? Eu falei, Carlito, sempre a gente consegue. O Enfio, para nós, tem uma importância muito grande. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos trazer ele? Eu tenho uma parte da verba. E você? Ele falou, tá bom, eu pago o transporte e o hotel. E você paga a passagem. Eu falei, fechado. Aí veio o Enfio com a mãe, com o Carlito. Nós fizemos, dentro do TV Mulher, a TV Homem. E as mulheres não permitiam que ele usasse equipamento colorido. Então, o quadro do Enfio no TV Mulher era branco e preto. E o Enfio começou a fazer programas lindos com a mãe dele. E todos os figurantes do Enfio eram pessoas maquinistas, era motorista. Ele só queria pessoas que não tivessem nunca imaginado estar diante de uma câmera. Vocês estão vendo alguma esperança em 1982? Não! Mas graças, mais uma vez, ao nosso Carlito, a esse amor que ele tinha pelas pessoas, nós trouxemos o Enfio e fizemos um programa que marcou muito na época do TV Mulher. Eu tô! Tá na nossa frente! Se você quiser ouvir, então a mim. Bem-vindo, querido. Nós vamos invadir sua... Imagina, invadir. Sua tranquilidade agora. Eu estava no auge da carreira, aquela coisa toda, aquela polêmica, Roberto Carlos Orrone, não sei o quê. E o Carlito se encantou comigo, eu não sei porquê. Isso é uma coisa, é difícil a gente chegar e determinar certo tipo de coisa, ou adjetivar uma relação. Não, para mim não tem sentido isso. O fato é que houve uma empatia. Eu era rotulado como um participante da Jovem Guarda. O príncipe da Jovem Guarda. Eu nunca pisei no palco da Jovem Guarda. Eu surgi naquela época, mas não tinha nada a ver. Se você quiser a lua, eu lhe digo, tome a sua, porque eu fiz a lua pra você. Carlito era uma espécie de mentor que eu tinha. Magaldi tinha uma visão um pouco mais comercial e o Carlito tinha uma visão mais emocional. Carlito é uma coisa que você não pode, de certa forma, adjetivar. Ele era uma pessoa única. Até com essa história, como uma pessoa de esquerda pode trabalhar a favor do capitalismo. Isso é a lógica paradoxal. Isso já começa por aí, não é? Ele era um paradoxo. Ele era uma pessoa nesse nível, culto, E ele não gostava de falar de que era publicitário, né? Não. Ele tinha essa coisa mais humanista, se a gente pode definir, mas era uma pessoa que ele gostava de gente, ele gostava de pessoas, ele gostava da vida. Ele era um amante da vida. Cansou de falar para mim, rapaz, calma, a vida é um prêmio. Eu aprendi essa história também. Os momentos de irracionalidade podem ser os mais bonitos da vida. Eu aprendi com ele a gostar de pessoas. A gostar de pessoas, não de produtos, de pessoas. Porque uma pessoa que me defendeu, como ele me defendeu, com a mídia impressa nacional, batendo de frente, cortando relações, porque acreditava no meu trabalho, acreditava em mim como pessoa, que tinha ideias. Eu virei um produto, mas eu tinha ideias como pessoa, como um ser humano. E disso ele se valia. É grande, Carlito, grande, Carlito. Ah, minha mulher, venha depressa a mim, que eu lhe quero inteira.
Pode-se dividir o Carlito Maia em duas partes. Uma que é tudo de bom e a outra que não existe, porque ele é só bom. Meu pai foi grande amigo do Pitico, que era o pai dele. Quando meu pai morreu, o Carlito escreveu uma carta para mim, homenageando meu pai, que eu não esquecerei nunca. Carlito Maia é uma lenda, né, quase. O Carlito é uma pessoa de muitos amigos, né, de muitos amigos, muitas frases, e ele escolhia bem os amigos, né. Eu conheci em 1976, 77, quando eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo com o Caio Pompeu Toledo, que era secretário, e a gente trabalhava na Secretaria de Esportes. Em 78, acontecia um negócio na Praça Dom José Gaspar, né, e que tinha muito comentário, a imprensa cobria muito, que na hora do almoço se reuniam office boys e ficavam jogando futebol ali na Praça Dom José Gaspar. E tinham talentos ali entre aqueles office boys, né? E as pessoas paravam. O Carlito passou por lá e depois nos procurou na Secretaria Municipal de Esporte e falou: olha, tem um negócio sensacional, está todo mundo falando sobre isso, a mídia está falando sobre isso e tal. Vocês têm aí todos esses centros educacionais esportivos, vocês têm aí o AMB, você tem tudo. Vamos criar o primeiro torneio futebols e, na época, a TV Globo vai apoiar, vai dar maior sucesso. E, de fato, naquela época nós não tínhamos celular, não tinha pay TV, não tinha nada. A força da TV era muito grande. E fizemos o primeiro futebol, para você ter uma ideia, o estacionamento inteiro, foram pintadas quadras de futebol de salão e foi feito a final, a grande final lá, milhares, né, de office boys. E foi um maior sucesso aquilo, né? E a hora que você se debruça sobre a biografia do Carlito, ele faz questão de dizer que ele foi office boy, né? E o nome que ele deu, Futeboys, ficou um clássico, né, da história, né? O Carlito depois inventou uma outra coisa genial. A Marco Zero, a corrida da cidade, onde começava no Marco Zero e ganhava quem tocasse primeiro o Marco Zero da cidade na volta, num circuito que era quase igual da São Silvestre, né? E também tinha sucesso. Assim. Sucesso, tudo sucesso. E aquilo movimentava multidões, né? Por conta do apoio que ele, a força que ele tinha de ter a mídia na mão, né? Ele era um homem extremamente criativo e apaixonado pelo Chaplin, né? O Carlito era um grande fazedor de frases e, num determinado momento, ele resolveu fazer camisetas. Distribuiu, chegou até a vender numa loja que se chamava Arte Assinada, as camisetas, mas aqui tem várias. Olha, isso aqui foi uma homenagem que os restaurantes de São Paulo fizeram para o Carlito. O Elifas Andreato que fez nos 60 anos do Carlito. Aqui é um pedacinho da assinatura. Ó, Carlito 60, olha, a assinatura do Carlito. Tá vendo esse pedacinho? Ele fez um Chaplin, ó. Tá vendo? Aqui, essa camiseta foi um cartão de Natal que o Carlito fez, porque ele fez uma campanha querendo derrubar o Papai Noel e colocando o Chaplin no lugar do Natal, que diz que o Papai Noel não é nada e o Chaplin tem tudo a ver com o Natal, com bondade, com voluntariado, com crianças. O desenho do Enfio, pelo Enfio, e era já uma campanha de Lula, olha, Feliz Povo Novo. E já tem a assinatura do Lula aqui, ó. Essa acho que foi das primeiras que saíram. Ele também fazia, todo 21 de abril, ele fazia alguma coisa para o Tiradentes. Ou eram umas cartolinas que ele distribuía junto com os papéis das flores. Ele panfletava todo 21 de abril. Aqui é a campanha da AIDS. O Enfio foi o primeiro aidético que foi publicado porque não era gay. Como ele era hemofílico, e isso podia ser falado com tranquilidade, ele foi o primeiro caso que saiu em imprensa, campanha para doação de sangue e tal, avisando qual era o perigo de
de receber sangue, o cuidado com a política do sangue. Então isso aqui o Carlitinho fez, olha, a graúna do Enfio, pelo sangue da graúna, e um tribunal Enfio. Teve um tribunal popular para julgar a política de sangue no Brasil. 97, o Carlito fez essa camiseta e o Carlito foi, já não estava bem de saúde, nós fomos para Brasília para a Marcha dos 100 mil. O Carlito ficou no palanque principal, nós vimos os sem terra chegando, tomando a esplanada dos ministérios, acompanhamos a missa. Foi, acho que, a coisa mais emocionante que eu já passei na minha vida inteira. O Carlito fez essa camiseta para esse evento. Essa bandeira do MST é que estava no caixão do Carlito, eles levaram lá. Eles levaram essa bandeira, puseram no caixão do Carlito e uma corbeia de flores que era uma bandeira mesmo, com a bandeira com rosas vermelhas e fizeram uma grande homenagem para ele. Eu acho que o Carlito é daqueles personagens da história que são um gênio. O gênio não brota do coletivo. O gênio é da sua genialidade, das suas ideias, da sua inteligência rara. Não é? Isso é o que explica a figura do Carlito. Porque ele não é fruto de partido, não é fruto de movimentos sociais, não é de coletivo de jornalistas, nem sequer dos marqueteiros, né? Eu acho que até ele não gostava muito dos marqueteiros. O Carlito foi um personagem da vida cultural e política do Brasil. Talvez tenha sido o primeiro que conseguiu unir a cultura, a batalha de ideias, com a luta política, com a luta de classes. E ele tinha uma genialidade de interpretar isso em frases de efeito, em fatos. Um belo dia, chegou lá uma moto da Globo, com um ramalhete de rosas vermelhas e um envelope com bilhete. Para o João Pedro MST. Pô, já causou espécie lá na portaria, né? Aí ligaram para o interfone, ó, tem um cara da Globo, já fica assim, né? O cara está trazendo flores e um bilhete. Tá bom, manda subir, né? E, claro, o que nos emocionou muito, que é o fato marcante dessa nossa gratidão que temos ao Carlito, é o fato de quando nós chegamos com a Marcha Nacional em Brasília, que foi 3 colunas que vieram de 3 regiões do Brasil, e chegamos em Brasília dia 17 de abril de 1997, qual não foi a nossa surpresa quando a marcha, ao chegar lá na esplanada central, onde montamos o palco, para daí ter o ato político final, lá estava o Carlito com a companheira Tereza, de cadeira de rodas. Mas ele estava lá, meu irmão. E isso impactou muito a nossa militância aí. Com dificuldades, subimos ao carro de som, ao palco, e ele deu uma palavra. Então, aquilo demonstrou na prática o que é o compromisso, que o cara não mede dia, não mede saúde, não mede, mas eles percebeu. Esse é um momento histórico que vai consagrar a luta pela reforma agrária e o MST. E eu, como seu militante clandestino, me imagino, ele deve ter pensado, eu preciso estar lá. E esteve. E essa energia são palavras, são afetos. A melhor frase que eu ouvi do Carlito: nós não precisamos de muita gente, nós precisamos apenas uns dos outros. Fantástico. É isso. Só um gênio. A nossa proximidade era mais através das cartas que ele me enviava, né? Não esquecia um aniversário meu. Todo momento meu de alegria, de festa, de tristeza, ele esteve junto através das cartas, de cartas maravilhosas. Na época que nasceu o meu filho Leonardo, ele nasceu o filhinho da ternurinha. Ele no início me chamava de, na época do Roberto começou através da música Ternura, começou com vocês a ternura da Vandeca, da Vanderleia. Ele passou a me chamar de Ternurinha. Pois é, ele que criou esse... O Ternurinha, foi o Carlito, né? Então, essa cartinha foi a última que ele me enviou. O que é essa carta? Essa cartinha é do meu aniversário, Aqui já me chama... Aqui. A minha querida e saudosa amiga, saudosa porque a gente custava se ver, Vanderleia,
cujo aniversário é amanhã. Aqui vão os beijares e abraçares do velho amigo, o velho Carlito Maia. 4/6/96. 96. Depois, no seu falecimento, eu tive um momento muito especial, assim, estava a irmã dele do lado, a gente debruçada sobre ele, assim, todo mundo consternado, os amigos todos, Suplicy, vários amigos e tal. E ela para mim assim, canta para ele, canta, ternura. Eu falei, cantar? Aí, falei, por que não? E os amigos todos ficaram cantando aquela música para ele ali naquele momento. Foi a minha homenagem, a homenagem dos amigos todos próximos ali, né? Um momento de ternura para esse amigo que deixou tanta saudade em tantos corações, né? E lembrado até hoje, né? É. Com muito amor, com muito amor. Uma vez você falou que era meu o seu amor, que ninguém mais vai separar você de mim.